obrigada mais uma vez pela tua presença. Obrigada, Jesus, por essa casa tão linda, tão cheia da tua presença, da tua graça. Obrigada pela vida de cada mulher, pelos pastores dessa casa. Senhor, que o Senhor faça nessa noite aquilo que só o Senhor pode fazer. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando sobre o tema dessa conferência, enraizadas. E o Senhor, Ele tem levantado mulheres com raízes profundas. Porque se você tiver raízes profundas, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vão vir as dificuldades, porque elas vêm, elas chegam para todo mundo. Mas a mulher que tem as suas raízes profundas em Deus, essa mulher, ela é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas muitas vezes a gente vive a nossa vida e a gente vai tomando decisões, a gente vai se envolvendo em projetos, a gente vai se envolvendo em relacionamentos, a gente vai se envolvendo com coisas e a gente esquece de fazer a pergunta mais importante: Jesus, o Senhor vai comigo nessa? Ah, minha irmã, quantas vezes nós somos movidas por oportunidades. Chega uma oportunidade, você fala assim: uau, isso só pode ser de Deus. E você mergulha, você se entrega, você dá o seu melhor, mas você só esqueceu de perguntar: Jesus, você está comigo nessa? Talvez você esteja sofrendo hoje exatamente por causa disso. Se envolveu no negócio que Jesus não falou para você se envolver. Se envolveu com a pessoa que Jesus não falou para você se envolver. Você esqueceu de convidar a pessoa mais importante, Jesus. Porque se Jesus estiver com você, você vai ter tudo o que você precisa. Mas muitas mulheres estão sofrendo porque entregaram o coração delas para alguém. E aí você conheceu aquela pessoa e falou assim: uau, ele é tão fofinho, me trata tão bem. Só pode ser de Deus. Aí você entrega o seu coração, você cria tantas expectativas, você só esqueceu de fazer uma pergunta: Jesus, o Senhor está comigo nessa? Ah, minha irmã, a gente sofre porque a gente não coloca Jesus nos nossos projetos. A gente sofre porque a gente não convida Jesus para os nossos relacionamentos. E você pergunta: pastora, mas como é que eu vou saber? Você lembra daquela palavra paz? Para exemplificar para você o que é a paz, minha irmã, é Jesus falando para você: eu estou contigo. É por isso que quando você peca, ou você vive uma vida de pecado, você sente aquele peso. Quem nunca? Meu Deus, parece que você ficou vazia na hora. O que é isso? É Jesus falando: não estou nessa, porque eu sou santo. Eu não estou nesse negócio aí. Ou sou eu, ou é o pecado. Então a paz, quando você tem a ausência daquela paz, é Jesus falando: ei, eu não estou nesse projeto, eu não estou nesse relacionamento, eu não vou estar com você. Mas quando você sente paz,
É Jesus te falando: eu sou contigo. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos. Para quem não sabe, ano passado eu saí lá de Orlando, depois de 16 anos morando em Orlando. E o Senhor me deu uma palavra: volta para o Brasil. Que loucura! Eu sou americana, gente, não tenho cara, mas eu sou americana, você acredita? Tenho cidadania americana. As minhas filhas nasceram nos Estados Unidos. E eu me lembro, eu orando, e o Senhor começou, pastor, a me lembrar das palavras que eu recebia, né? E uma delas é que eu estaria, olha que loucura, eu estaria na frente de grandes conferências de mulher, e olham ativadas. E aí quando o Senhor me lembrou dessa palavra, o Senhor falou: Marcela, você lembra que eu te falei que você estaria na frente de grandes conferências? Eu falei: lembro. Ele falou: claramente, Marcela, essa realidade não é nos Estados Unidos, minha filha, é no Brasil. E aí ele começou a me mostrar tudo aquilo que ele tinha me dado, minha casa, meus carros. E ele falou: Marcela, você me devolve? Devolvo, pai. E aos olhos do homem é loucura, mas no momento que o Espírito Santo falou comigo, minha irmã, eu senti uma paz. É Jesus falando comigo: Marcela, eu vou estar com você, e se eu estiver com você, você terá tudo o que você precisa. Minha irmã, não é sobre o lugar que você está, é sobre quem está com você. Irmã, tem gente achando que mudar de cidade vai solucionar, que mudar de país, não, quando eu mudar deste país eu vou ser feliz. Minha irmã, você pode estar no melhor lugar do mundo, se Jesus não for. Aos olhos dos homens eu estava fazendo uma loucura, mas Jesus me disse: eu vou estar com você. Não importa a economia, não importa a política, se Jesus estiver comigo, eu tenho tudo que eu preciso. Irmã, você precisa entender isso. Se Jesus estiver comigo, e essa paz é Ele falando para você: eu estou com você. Aos olhos dos homens você pode até estar indo para um lugar um pouquinho menos, mas eu estou com você. Se eu estou com você, Marcelo, e nós viemos. E olha o que Jesus está fazendo, minha irmã. Porque aquilo que Jesus quer fazer na sua vida não depende de país, não depende de política, não depende de economia. Depende apenas de uma coisa: que Ele esteja com você. E se Ele estiver com você, ainda que você passe por situações difíceis, nada vai te derrubar. Nada. Eu quero compartilhar com você aquilo que está em Mateus, capítulo 19, esse verso conhecido, dos versos 16 ao 22. A Bíblia diz que havia um jovem que perguntou para Jesus: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: mas eu já tenho feito tudo isso, eu já tenho obedecido, eu sou um homem bonzinho. Aí Jesus virou para ele e falou assim: bom,
Se você quer ser perfeito, vá então agora e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me segue. Vem caminhar comigo. Vem ser meu discípulo. Imagina que privilégio. Imagina o privilégio de poder andar com Jesus. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele tinha a vida perfeita. Ele tinha moral, ele tinha religião, ele tinha reputação, ele era um bom moço, ele tinha muito dinheiro, perfeito. Mas mesmo assim, ele sabia que faltava algo. Não, eu tenho tudo certo, eu faço tudo certo, eu tenho moral, eu tenho dinheiro, eu tenho religião, eu faço tudo certinho, mas mesmo assim me falta alguma coisa, porque, minha querida, nada neste mundo consegue preencher o vazio que só Jesus pode preencher. E muitas pessoas hoje são assim. Elas têm sucesso, elas têm estabilidade, elas têm reconhecimento, mas elas continuam sentindo que algo está te faltando, porque o coração humano, ele foi criado para Deus. E Jesus faz um convite para aquele jovem. Aquele jovem reconhecia que de fato ele precisava de algo. Algo estava faltando na vida dele. E aí Jesus fala assim: olha, tá tudo certo na sua vida, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e vem me seguir. Jesus, naquele momento, minhas queridas, ele não estava apenas pedindo a renúncia daquele jovem. Jesus, ele estava pedindo e oferecendo para aquele jovem um relacionamento. O maior presente não eram os pobres que iam receber. O maior presente, quem ia receber é aquele jovem, em poder andar com Jesus. Aquele jovem ia ser um dos discípulos de Jesus, alguém que veria de perto os milagres de Jesus, alguém que caminharia todos os dias com o Filho de Deus. Mas ele não percebe o valor do convite que ele recebeu. Ele trocou aquilo que era eterno por algo temporário. A Bíblia diz que o jovem saiu da presença do Senhor triste, porque ele tinha muito dinheiro. Ele foi embora triste, porque o seu coração estava preso no que ele tinha. O coração daquele jovem estava enraizado no dinheiro. E eu te pergunto, onde o seu coração está enraizado? O que está te prendendo? Jesus está te chamando, Jesus está te fazendo um convite, Jesus está chamando você para se levantar como uma voz para esse tempo. E a pergunta que eu te faço é: o que está enraizando você? O que está prendendo você? Será que são os relacionamentos? Será que é o dinheiro? Será que é a sua tradição familiar? Eu conheço pessoas na igreja que são tocadas e eu pergunto para elas: você já se batizou? E ela falou assim: não. E eu pergunto: mas por que não se batizou? Ela falou: sabe o que é, pastora? É que meus pais
Eles têm uma religião de muito tempo já. E se eu me batizar? Pessoas presas a tradições da sua família, presas em religiosidade. Eu te pergunto, minha irmã, o que te prende? Porque o Senhor hoje deseja levantar mulheres que estão enraizadas em Cristo. Cristo. Aquele jovem, ele achou que ele ia perder tudo ao aceitar o convite de Jesus. Mas na verdade, naquele dia, ele estava perdendo Jesus. Jesus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Você pode dizer isso? A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Jesus! Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Cante isso mais uma vez. Do que adianta, do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele? Grita, grita, grita isso! Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Você pode aceitar. Aquele jovem, ele achava que se ele aceitasse o convite de Jesus, ele perderia tudo. Mas ele perdeu o que ele mais precisava: Jesus. Quantas pessoas hoje não trocam a presença de Deus pelo conforto?
igreja bonita que você tem. Ah, minha irmã, tem muita gente em país perseguido que queria ter a igreja que você tem. Ai, tá muito frio. Ai, tá chovendo. É de açúcar. A casa tá preparada. Tudo pronto. Mas muitas vezes a gente escolhe o conforto do nosso sofá. Muita gente trocando seu chamado por segurança. É, minha irmã, dizer sim para o chamado é não saber como vai ser o próximo capítulo. Você tem coragem? Quando eu vim para o Brasil, eu não sabia onde eu ia morar, que escola que minha filha ia, como que ia ser, que carro que ia ter. Mas uma coisa tinha comigo: Jesus. E se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Mulheres trocando propósito por estabilidade. Deus já te chamou, mas você está presa, enraizada nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus investimentos, e não percebe que andar com Jesus vale mais do que qualquer coisa nessa vida. Jesus estava falando: ei, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem a mim, você não tem nada. 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 O maior tesouro do mundo estava diante daquele jovem. O jovem rico estava cara a cara com o Filho de Deus. Quantos profetas desejaram isso, ver o próprio Messias, mas ele não percebeu. E quantas vezes nós estamos perto de Jesus, mas não entendemos o valor da presença dEle. Jesus. Você pode ir à igreja, você pode ouvir a palavra, você pode ter acesso a Deus e mesmo assim não perceber que esse é o maior privilégio da sua vida. Aí você fica olhando para aquilo que você não tem. E o Senhor me trouxe hoje para te falar que você já tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Existem pessoas lá fora procurando por aquilo que você carrega. Ah, minha irmã, aquele jovem estava sendo convidado para caminhar com Jesus, mas hoje Jesus não apenas caminha com a gente, Jesus caminha em nós. Ah, minha
você entendesse o quão isso é poderoso, você nunca mais entrava na sua casa chorando. Você nunca mais dobrava os seus joelhos chorando por aquilo que você não tem. Apenas agradecia pelo privilégio de carregar a presença daquele, aquele Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, Jesus. Estão sendo batizadas no Espírito Santo agora. Ora bababaia, chora bababaia. Ativando dons nesse lugar. Mulheres que estavam sendo caladas pela dor, o Senhor te fala: mulher, levanta, porque aquilo que você carrega é muito poderoso. Minha irmã, é tão poderoso que o inimigo, ele quer calar você. Ele quer paralisar você na sua dor, porque ele sabe que aquilo que você carrega, minha irmã, é muito forte, é muito poderoso. O próprio Messias decidiu habitar em você. Apesar de você, o Messias decidiu me usar. Apesar de mim,
Esse livro novo que eu estou escrevendo fala exatamente isso. Jesus, ele muda de caminho só para encontrar com aquela mulher. Minha irmã, não sei quantas vezes você casou, mas aquela mulher já tinha tido 5 casamentos. Aquela mulher não tinha nada para oferecer para Jesus, mas ela se apresenta diante dele com uma vergonha, e ela sai da presença dele com um grande testemunho. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Não, Jesus não se revelou para os religiosos. Jesus se revelou para uma mulher muito pecadora. Não importa, minha irmã, a sua jornada até aqui. Jesus pode mudar a sua história e te tirar do lugar de vergonha e fazer você carregar um grande testemunho. E esse testemunho vai curar muitas mulheres, vai restaurar muitas famílias. Ah, minha irmã, em nome de Jesus, se levanta. Às vezes você olha e fala assim: mas eu não tenho tanta coisa, eu precisava. E hoje você está reconhecendo que você já tem tudo o que você precisa. O jovem rico, ele tinha dinheiro, mas ele perdeu o maior tesouro. Ele tinha bens, mas ele não reconheceu quem estava diante dele. E hoje Jesus continua fazendo o mesmo convite para você. Me segue. Me segue. Mas, minha irmã, no meio do caminho, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu te pergunto, você está disposta a trocar qualquer coisa para andar com Jesus? Minha querida, nada se compara ao privilégio de caminhar com Cristo. Quando nós vemos Salmos capítulo 23, verso 1, esse verso é tão conhecido, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente gosta de falar muito esse verso, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a pergunta que eu te faço é: o Senhor tem sido de fato o seu pastor? Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as obedecem. Jesus é aquele pastor que ele fica ali com o cajado, e quando ele vê que você está correndo perigo, ele pega o cajado, ele te puxa, e ele te livra de vales, ele te livra da morte. Mas quantas vezes Jesus está te chamando para o lado e você está sendo uma ovelha desgarrada, andando para o outro lado? O Senhor será seu pastor e absolutamente nada irá te faltar, se você ouvir e obedecer a voz dele. É o segredo, minha irmã. Se você ouvir Jesus e obedecer a voz dele, você vai ter tudo. Você vai estar guardada, você vai estar protegida. Quero que você fique de pé no seu lugar. A Bíblia fala no verso 2: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Ai, aleluia. Ele está falando aqui que a sua vida vai ser assim.
um mar de rosas. Não vou ter problema caminhando na floresta. Tudo lindo. É, minha irmã. Só que não, né? Mas Ele te fará andar nesse lugar, mesmo diante de situações difíceis. Quando o Senhor é o seu pastor, o mundo está caindo e você está sendo conduzida em águas tranquilas. Porque se Jesus está no barco, Ele está dormindo. Pode ser a tempestade que for lá fora, mas se Jesus está comigo, o meu barco não irá afundar. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu porém não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque Jesus está comigo, e quem tem Jesus tem tudo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não tem medo. Você não tem medo, porque Jesus, Ele é contigo. Eu serei sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta? Canta isso, vamos, mulheres. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Te levarei por onde eu for. Mulheres enraizadas em Cristo. E talvez você esteja aqui nessa noite e você reconheça que você estava enraizado em outras coisas, mas hoje você decide arrancar as suas raízes do lugar errado e fincá-las em Jesus, e ser essa mulher que carrega a resposta. Eu falei sobre isso no último Ativadas. Você carrega a resposta que as pessoas lá fora procuram.